Agora a gente vai mudar um pouco de assunto aqui para falar novamente, né, a respeito da Braskem, porque a gente tem o Alexandre Saraiva, doutor em Ciências Ambientais, o delegado da Polícia Federal. Doutor, muito obrigada. Foi perseguido por Bolsonaro lá na Amazônia, quando defendia a Amazônia. Doutor Saraiva, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo, doutor. Prazer falar contigo. Um prazer, meu. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Boa noite a todos os amigos do ICL. E temos aí no Brasil, nas questões ambientais, um problema atrás do outro, né? Situação gravíssima. Graves, né? Situação gravíssima em Maceió, doutor, onde uma mina da Braskem pode entrar em colapso a qualquer momento. A gente vem falando disso há muito tempo, inclusive desde o início desse programa. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, acionou a Procuradoria Geral da República para investigar a responsabilidade da Braskem pelos danos sociais e crimes ambientais causados. Isso a gente chamou a atenção aqui também. A parlamentar também solicitou que a empresa tenha as atividades suspensas, perca os incentivos fiscais e a participação em linhas de crédito. Eu te pergunto, doutor, bem diretamente, qual a chance disso acontecer de verdade? Porque envolve gente muito poderosa. A gente está falando de uma empresa, e não só a Braskem, como outras também. A gente falou da Vale, a gente falou da Samarco, que não monitoram a contento, que não deveriam nem construir, né, nem explorar essas minas em região urbana e colocam a população toda em risco e o meio ambiente também. Olha, primeiro, elogiar a atuação da deputada Sâmia, né? Mas realmente a gente não tem muitos motivos para ficar otimista. Até porque existem aí duas instituições que devem também ser cobradas. A Agência Nacional de Mineração e o CREA. A Agência Nacional de Mineração ela foi criada pela Lei 13.575 de 2017. No artigo 2º, incisos 11 e 12, está escrito, como atribuição da Agência Nacional de Mineração: fiscalizar a atividade de mineração, podendo realizar vistorias, notificar, autuar, adotar medidas acautelatórias, como interdição e paralisação. Então, se não fizeram isso até agora, essa mina vem dando problema desde os anos 80. É pouco provável que daqui para frente mude. E mais do que isso, não é uma coisa inédita no Brasil, esse tipo de problema. Isso tem acontecido já com certa frequência no Rio Grande do Sul, com as minas de carvão, em Santa Catarina, Criciúma, região de São Roque, em que acontece o afundamento do terreno em razão das minas de carvão no Rio Grande do Sul. É claro que isso acontece, né, debaixo do nariz das autoridades. E outra instituição que eu questiono, também porque ficou tanto tempo sem fazer nada, é o CREA, é o Conselho Regional de Engenharia. Porque todo empreendimento precisa da anotação de responsabilidade técnica. E essa anotação de responsabilidade técnica ela tem que ser expedida antes do início do empreendimento. Então, como vem se renovando e a cada acréscimo no empreendimento? Eu pergunto, como a Agência Nacional de Mineração, antes era o Departamento Nacional de Mineração, baseado em que eles autorizaram essas sucessivas renovações da extração de salgema nesta região, na forma como parece que foi feito, e não foram feitos pilares com material. Primeiro que o próprio sal não é ideal para fazer pilar, para sustentação. A técnica correta seria do paste and fill, que é justamente preencher a cavidade com uma mistura de concreto e do próprio material conforme for tirando, de modo que o espaço fique ocupado. E colocaram água. Sal é solúvel em água. Então, se fosse uma outra exploração mineral, como de carvão, dá para fazer uma coluna com o próprio material. Mas nem isso fizeram lá no Rio Grande do Sul, que desabou, foi mal feito. Né? Mas o preenchimento com água é o pior cenário possível, porque era evidente para qualquer um que não dá, depois que encheu com água, uma área imensa, substituir por areia, sem que nesse processo o terreno não afunde.
Isso eu conversei hoje com vários colegas especialistas na área. É de uma ganância, porque não é um processo tão caro, poderia ter sido feito e não foi feito durante muito tempo. Então, não basta só cobrar da empresa, ela deve, sim, obviamente, ser cobrada, mas a gente não tem que começar a pensar em termos de camadas de proteção, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, um empreendimento de mineração precisa de seguro. Não se autoriza. Aqui não. Mas já houve meia dúzia de projetos de lei colocando o seguro como condição. Mas óbvio que não passou. Não passou. E como que vai passar? Voltamos àquela questão da tal bancada que não representa os interesses do povo, representa o interesse de quem financiou a campanha. Mas a empresa não pode doar. A empresa não pode doar, mas pessoas físicas ligadas a essas empresas fazem situações. Doutor Saraiva, e é impressionante como essas empresas de mineração, eu tenho conversado muito sobre isso com ambientalistas de Minas Gerais, que é o estado tomado por mineradoras, né? Você for observar, o peso dessas mineradoras em campanhas eleitorais é tremendo. Então, a política está dominada por mineradoras. E os políticos trabalham para mineradoras. É absurdo o que acontece ali e as coisas, as investigações, as punições não evoluem, né? Minas, agora, inclusive, eu estava conversando com o professor Daniel Neri, um professor federal lá de Minas, que está concluindo uma tese de mestrado agora, no mês de dezembro, na Unicamp. A tese dele chama O Terrorismo de Barragens. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, é o seguinte, você mesmo deu a notícia esses dias que uma barragem da Vale pode estourar sobre uma cidade chamada, uma pequena comunidade chamada Santa Rita Durão, e pode trazer prejuízo a muita, pode soterrar gente, casa e tal. O que é que acontece? Ele falou, muitas vezes, não está dizendo exatamente desse caso, mas tem vários casos de terrorismo, que a empresa, no caso, fala assim, olha, aqui há um risco de desabamento, incentiva que a notícia saia para tirar as pessoas que estão a jusante, que estão abaixo das barragens, porque tirando, o terreno fica livre para elas minerarem ali também. Eu quero até chamar esse professor para uma entrevista aqui para ele contar o que ele já investigou e já descobriu disso. O livro dele deve sair agora em dezembro, que é quando ele defende essa tese de doutorado na Unicamp. Quer dizer, a gente está dominado por isso. É mineração na Amazônia, é mineração da Braskem, é mineração em Minas Gerais, é carvão no sul do país, e eu não sei de ninguém realmente punido por esses absurdos. A Amazônia está cheia, né? Você já viu alguém ser punido de fato por isso? E Minas, Vale, Samarco, etc. Não estou te ouvindo. É mais fácil a autoridade ser punida, né? Uhum. O delegado é a prova disso, né? Quando o senhor tentou pegar essas pessoas, né, o que aconteceu? Eles têm uma cobertura muito grande, e eu acho que uma palavra-chave para a gente começar a resolver o problema a palavra-chave é transparência. É transparência do processo de concessão da mina, é transparência do processo de exploração. A sociedade tem que ter acesso a isso, mas ninguém tem acesso, é uma caixa preta. Então, quando a gente fica sabendo, é quando o terreno já está afundando. Qualquer jornalista sabe a dificuldade que é para conseguir uma informação com base na lei de acesso à informação. Então, a gente precisa, no Brasil, de transparência desses processos, precisamos de uma mudança legislativa de camadas de proteção, nós precisamos de reforçar os órgãos ambientais, especialmente o IBAMA, que é o órgão ambiental mais importante. Se o IBAMA tivesse um quadro maior e mais força, que foi muito tirado com a Lei Complementar 140, tem que devolver para o IBAMA essas atribuições, nós certamente teríamos muito menos problemas, né? E essa ideia do seguro também não resolve, porque a gente tem que entender, quando a gente trata de mineração e meio ambiente, que nem tudo se resolve com indenização. Existem dois princípios que são, de certa forma, antagônicos. É o da indenização e da prevenção. Em meio ambiente, as consequências são tão graves
que não há indenização possível. Não são indenizáveis. Como é que você vai indenizar, né, as famílias de 300 e tantas pessoas soterradas pela mina da Vale, em Brumadinho? Exato. Não tem indenização possível? Exato. Tinha que fechar a empresa, dá para precificar, tinha que fechar a Vale, pegar todo o patrimônio dela e pagar as famílias. E ainda ia ficar devendo, porque a vida humana não tem preço. Não tem preço, exatamente. E não acontece, continuam fazendo. E continuam fazendo. Se a gente comparar o desastre de Mariana com o desastre de Brumadinho, é de uma similaridade, é idêntico, é a mesma coisa. E com o agravante que eles ainda deixaram o escritório deles no caminho. Então, e não acontece nada. Eu não sei, eu acho que o brasileiro é um povo assim, muito conformado, sabe? É um negócio desse. E isso acontece no mundo todo, né? Esse tipo de abuso com a natureza. Na China, em uma determinada província, não me recordo o nome, 650 mil pessoas vão ter que ser realocadas, porque a cidade inteira está afundando por causa de minas de carvão. Então, isso que está acontecendo lá em Maceió, se a gente for pegar aqueles processos, aquilo que eu vivo falando, né, Santos de Madeira, é o processo administrativo que autorizou aquilo ali. Tem que ter uma auditoria independente desses processos. Porque, sinceramente, como que pode ter um negócio desse? Né? Foram lá olhar a mina? Existe uma disciplina, não, uma faculdade que é Engenharia de Minas. Certamente isso não deveria acontecer. Se aconteceu é porque as normas técnicas foram ignoradas para ter um custo menor. Né? E se ganhar mais dinheiro, aí o lucro é deles e o prejuízo é nosso, certamente. Né? Senão acho que a primeira escola, a pioneira escola de engenharia de Minas do Brasil, fica exatamente na área onde a Vale fez o desastre, a Vale e a Samarco, o desastre de Mariana, né? Porque é a Escola de Minas de Ouro Preto, Engenharia de Minas de Ouro Preto. E tem uma ilusão de achar que as empresas, que elas vão cuidar, não vão. A produção se sobrepõe à proteção do meio ambiente. Isso aí, se tiver que colocar em risco, vão colocar. Então, o Estado tem que fiscalizar muito de perto esses empreendimentos. Não é que não tem que existir, é importantíssimo o desenvolvimento, mas se não for bem feito, é um tremendo tiro no pé. No final, você vai fazer as contas e você está no prejuízo, você está pior do que antes. É preciso ter cuidado com isso, né?